que dificuldade. Pois é, por que será, né? De um perfil não de outro. Bom, Não mas sei, eu acho. o importante é que conseguimos. Deu certo. Finalmente Finalmente deu vai sair certo. a conversa. Eu Estamos, estava mandando um WhatsApp aqui pelo computador para a Luciana, mas ela estava me viu. não vi. Então, boa tarde a todos e a todas que nos assistem agora ou que vão nos assistir mais tarde. Essa é a nossa terceira live da série de bate-papo de vida de professora. Hoje temos mais uma convidada, a professora Ana Lúcia Schiaffino Morales, e também a professora Andréia, que está aí já nesse desafio de lives junto comigo nesse ano. E depois teremos, né, mais outras convidadas que vão fazer as lives também. Hoje estamos testando um formato novo, né, um formato em trio, sempre foi de duas, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar. Se ficar, às vezes, um pouco tumultuado, nos perdoem, porque estamos aprendendo a fazer um novo formato aí de trio. Bom, vamos começando pedindo, né, para a Ana Lúcia se apresentar, falar um pouquinho da vida dela, da trajetória dela, como ela chegou na UFSC Araranguá, no departamento de computação. E, bom, eu sei que ela quase não gosta de falar. Que Mas horror, Luciana. Só faltava falar que é a mais briguenta da UFSC. não, eu gosto de conversar, uma Enfim. pessoa que gosta de conversar, que não é tão quieta. É isso que eu falei. Então, agora a palavra é contigo. Tá bom, então. Eu não sei se vocês querem que a trajetória comece como cheguei na área, a fazer graduação e coisas desse tipo, porque já faz tanto tempo também, né? Então, como meninas digitais, para talvez motivar as meninas a permanecer nessa área tão difícil, tão masculina, né? Enfim. Então, se hoje vocês já acham difícil, vocês imaginem quando eu entrei na computação, né? Foi em 1989 que eu fiz vestibular na PUC, e naquela época só tinha 2 cursos lá no Rio Grande do Sul, ou era PUC ou era URGS. E aí, como eu não passei na URGS no meu primeiro vestibular, porque eu não tinha estudado, eu fui fazer PUC no meio do ano e acabei indo bem classificada, colocada, e me encantei pela PUC e na PUC fiquei. Então, fiz minha graduação em 4 anos, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E foi bem bacana, assim, né? Porque nós tínhamos uma turma muito unida no fim, porque eu acho que é até parecido com os dias de hoje, porque naquela época eu lembro que nós entramos em 50 e na minha formatura tinham 15 da minha turma, né? Então, talvez agora a gente aqui na UFSC a gente tenha umas formaturas até menores, né? Em função da evasão, da desistência dos alunos, das dificuldades que tem aqui na região, né? Que a gente depois pode falar um pouquinho disso também. Mas, enfim, então eram pouquíssimas meninas, né, muitos meninos, mas foi, um período que eu tenho bastante saudade e tenho ainda contato com alguns colegas que se formaram comigo, enfim, daquela época. Daí eu saí da PUC, casei e fui fazer mestrado na UFSC, em 94. Naquela época nós não tínhamos praticamente onde trabalhar, né? Não é a mesma realidade que vocês têm hoje, então acredito que eu sempre conto para os meus alunos que eles têm a faca e o queijo na mão, né? Nós que começamos lá atrás, permanecemos e aprendemos e continuamos sempre estudando em função dessas mudanças da área que a gente escolheu.
mas que hoje eles têm muito mais recursos, né? Outro dia ainda estava escrevendo num dos meus posts que na minha época era biblioteca, periódico e dicionário, que não tinha nem tradutor, nem smartphone, nem nada, né? Então, e muita força de vontade de aprender e todos os materiais em inglês. Então, cada vez que eles reclamam com material em inglês, eu disse, nossa senhora, vocês estão reclamando disso? Pensa bem, olha todos os recursos que vocês têm hoje, que o pessoal que fez a mesma faculdade que vocês fizeram anos atrás não tinha. Então, em termos de desenvolvimento de tecnologia, eles são muito mais cheios de recursos do que a gente. Mas enfim, então fui fazer mestrado, eu sempre fui bolsista, eu tive bolsa, então durante a graduação lá na PUC eu tive bolsa de iniciação científica, depois eu tive bolsa PET, do Programa Especial de Treinamento da CAPES, e aí quando eu fui para o mestrado, eu já fui diretamente para as inscrições com bolsa, porque eu me mudei para Florianópolis, tinha casado, era surfista, e aí fui atrás de uma bolsa para poder sobreviver, porque emprego não tinha, né, praticamente. Era inexistente as oportunidades de emprego naquela época. Então, consegui bolsa, e aí eu fiz, então, um mestrado na área de redes, né, e terminei esse mestrado em 96. Depois disso, eu virei bolsista DTI, trabalhei um ano no projeto ProTem CC, junto com o professor Vesco, ainda na área de redes, né. E aí, nisso nasceu a Marcela, minha filha mais velha, então em 97 nasceu a Marcela. E aí, quando a Marcela ainda era pequena, eu decidi que eu não servia para ficar em casa, e aí eu me inscrevi no doutorado e fui fazer doutorado. Também fui contemplada com bolsa, sempre fui uma excelente aluna, sempre tirei notas boas, sempre me dediquei muito, na verdade sempre estudei muito, né, porque eu sempre me achava muito burra, perto dos colegas que nós tínhamos, assim, que tinham uma facilidade de aprendizado muito maior do que a nossa. Então, assim, se tem uma coisa que desde o início, assim, talvez não tenha feito eu desistir, foi a vontade de aprender e entender que, nossa, era tudo muito difícil, que precisava estudar muito o tempo todo. E eu estudo hoje até hoje, né? Então eu estudo muito até hoje, uma área que quem escolher, quem for ficar, vai entender que gostar de estudar é uma coisa que a gente aprende nessa jornada, porque, na verdade, quando eu estava no segundo grau, eu nem estudava, eu prestava atenção nos professores e ia bem. E aí, no fim, quando eu entrei na faculdade, a minha primeira prova de cálculo foi um desastre, né? Então, foi a minha primeira nota baixa da vida. Então, eu caiu a ficha de que não era a mesma coisa que o segundo grau, que eu realmente precisava pegar livro, fazer exercício, não adiantava só prestar atenção no professor. Mas serviu, porque depois eu tirei 10, depois eu tirei 9, passei por média. Então, foi um choque, mas serviu. Assim, acho que foi ali que caiu a ficha que realmente a área que escolhemos não é nem um pouco trivial, ela exige realmente um pouco mais de estudo, mas enfim, né, a gente acaba gostando daquilo que a gente faz. E depois aí fui fazer doutorado na área de IA, e isso sempre foi um problema, misturar duas áreas, mas hoje eu acho que foi uma bênção, né? Porque hoje eu consigo entender diversos conceitos, assim, que talvez se tivesse focado só numa área, não conseguiria, e hoje eu consigo fazer projetos associando essas duas áreas com uma tranquilidade maior. Então, comecei a estudar redes neurais com o professor Barreto, o professor faleceu nos últimos 2 anos atrás, e fiz, então, doutorado, terminando em 2003, com mais um filho nascendo no meio e um acidente de carro no meio do caminho, do percurso. Mas consegui, então, em 2003, concluir meu doutorado. E aí, o ano passado, né, Lu? Eu consegui, então, sair para fazer o pós-doc, porque eu precisava de uma atualização, porque nessa jornada, depois do doutorado, eu fui trabalhar numa universidade particular. Quando a gente é bolsista a vida inteira, a gente tem uma hora que a gente tem sede por trabalhar em outras coisas que não sejam só a pesquisa. Então, quando eu terminei o doutorado, eu estava com uma sede, assim, de aprender outras habilidades ali
relacionadas com a nossa profissão de professora, né? Que quem faz doutorado, naquela época pelo menos, era porque tinha intenção de ser professora. E aí eu fui para uma universidade particular, a Universidade Luterana do Brasil, onde talvez tenha alguns ex-alunos aí assistindo, ou depois vão assistir, né? Tenho o maior carinho pelos meus alunos que passaram por mim ali na UBA, porque foram 10 anos de dedicação nessa outra universidade. E aí, né, como a UBA não estava pagando salário direito, e eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça que eu ia ficar lá 10 anos no máximo, porque se a gente fica mais de 10 anos no mesmo trabalho, a gente vira patrimônio histórico, né, de acabar não saindo mais, só se for saído, né, o que aconteceu com alguns colegas o ano passado, né, que a UBRA demitiu muitas pessoas. Ó, a Luciana congelou. Ixi, congelou todo mundo. Não, a gente então, está aí... te ouvindo. Pode seguir que a gente está te ouvindo. E aí, então, eu decidi fazer concurso, estudar concurso. Na verdade, foi o segundo concurso que eu fiz. O primeiro que eu fiz, eu estava como, acho que recém tinha assumido na direção da UBRA, porque eu fui coordenadora de curso, fui diretora. E aí eu não consegui estudar, então eu me inscrevi no concurso, mas eu vim fazer a prova sem estudar. E, tipo, não era uma prioridade na época, era uma experiência. E quando eu me inscrevi pela segunda vez, né, o professor Ricardo tinha me avisado que tinha aberto, né, o edital do concurso. E a professora Eliane e o professor Anderson também, eu conheci eles lá de Lages, da Uniplac, onde eu também tive uma breve passagem lá naquela universidade, naquela faculdade. Então, eu resolvi me inscrever e fiz concurso. Daí, acabei passando e vim morar em Araranguá, eu e os meus 2 filhos. E aqui estamos, completando 8 anos esse ano de UFSC, Araranguá e da cidade e tudo mais. Já tem então, uma filha assim, formada. A jornada... aí tem uma filha formada, a Marcela se formou o ano passado, né, em Tecnologias da Informação e Comunicação, e o Pedro está fazendo curso de Direito, né, então... Mas, assim, a cidade é uma cidade pequena, encantadora, mas não tem nada para se fazer. Então... aí vem as atividades físicas. Depois que eu me mudei para cá, eu comecei a correr, comecei a pedalar, voltei a nadar. Fazer as coisas extra. Universidade. Mas que legal, uma coisa que estavas falando aqui, eu fui me recordar do meu final de doutorado também, que quando eu terminei o doutorado, eu fui para a indústria. Eu acho que o doutorado, ele te suga tanto, né? Tanto tempo em cima de um assunto só, que tu diz assim, não, eu quero fazer qualquer coisa que não seja relacionada com o doutorado. Pelo amor de Deus! Fui trabalhar um tempo, fiquei um tempo na indústria, depois voltei para a academia. Mas realmente porque é um momento bastante intenso, né? A gente mergulha a fundo num tema e fica, e dá para enjoar, dá para desenjoar, dá para enjoar de novo, né? Então é realmente um desafio. E também tem outra coisa, né, Luciana? Naquela época não abria vaga na Universidade Federal, nem que morresse os professores, né? Era bem difícil ter vaga de concurso aberto, até porque a gente teve o professor Herman, faleceu, acho que enquanto a gente fazia mestrado, e tipo, não abria vaga de concurso, nem eram por concurso público, era uma outra forma de ingresso que até hoje não se sabe. Andréia, quer perguntar? Fala, Andréia. Não, eu ia colaborar na questão do doutorado, né? Pelo que eu entendi também quando eu conversei com a Luciana, na nossa primeira série, e também te ouvindo agora, vocês fizeram um doutorado dedicadas, né? À pesquisa, ao doutorado. E as minhas experiências foram todas trabalhando, né? Trabalhando na indústria, dando aula, onde eu também dei
10 anos numa universidade privada, na Unisul, e sempre fazendo o doutorado, as disciplinas, digamos assim, e depois a pesquisa, nos horários que sobravam, e ainda tentando ter uma vida social, né? O fato é que alguma coisa, né, sempre não saía assim a contento, digamos assim. Até que eu tomei uma grande decisão, né, que foi assim, me afastar das minhas duas atividades laborais, que era uma empresa onde eu trabalhava, o Instituto Stella, diminuir a carga horária na universidade para conseguir me dedicar ao doutorado, porque até então, mesmo a minha experiência de mestrado, assim, a maior parte dela não foi dedicada integralmente, né? Contei para a Luciana que foi um doutorado fora de sede, eu fiz as disciplinas lá no Rio Grande do Sul, onde a gente contratou, né, o doutorado da UFSC para ir, o mestrado do INE para ir para lá. Então, eu só fui ter essa experiência de dedicação à pesquisa e entender o que é a pesquisa em 2 momentos. Uma, quando eu fiz um sanduíche de 7 meses na Holanda, que eu até não comentei, né? Eu sempre acabo esquecendo, assim, não sei porquê, mas foi um período super importante, porque ali eu realmente percebi que fazer pesquisa é foco, é dedicação, e que cansa, enfim, a gente quer respirar, etc e tal. Mas é só ficando focada naquele assunto ali tantas horas por dia, sem muitas interrupções, sem outras atividades, que tu consegue sentir, né, a tua curva de aprendizado, de crescimento, enfim. Mas foi um período curto, eu voltei de lá, eu voltei para as minhas atividades laborais, para as duas. E só depois de um tempo, né, tem uma história aí no meio, eu decidi então, assim, romper, tipo, sair da empresa onde eu trabalhei 10 anos, diminuir a minha carga horária, sem bolsa, né, e resolver, assim, sei lá, viver de renda por um tempo, para conseguir finalmente me dedicar ao doutorado. Né, e ali eu entendi, foi um período curto também, 1 ano e meio, 2 anos, não chegou a 2 anos, e ali eu entendi um pouco o que era fazer pesquisa de fato, né? Um pouco porque logo depois eu fiz concurso, meu primeiro concurso, que eu fui fazer por experiência também, lá na Unipampa, em Alegrete, e acabei passando e a vida mudou totalmente, né? Aí eu voltei para o interior do Rio Grande do Sul, enfim, foi a decisão super acertada, né? Eu tive uma bela experiência, né, nessa instituição, mas assim, acho que eu queria compartilhar com vocês, porque eu fiquei refletindo nessa questão, né, assim, como é importante ter essa experiência na indústria, como a Luciana falou, mas assim, para mim, né, foi bastante importante esse pouco tempo que eu tive de dedicação integral. E eu ainda sinto falta desse tempo. Eu acho que isso teve um impacto na minha formação que até hoje eu tento suprir, digamos assim, sabe? Porque a gente também, nos afazeres da universidade, não consegue se dedicar integralmente, né? Afinal, temos que fazer ensino, dar aula, extensão, gestão, e aí, digamos ali, aquela quarta parte, que é a pesquisa, que é onde tu consegue te dedicar. Mas ainda assim não é integralmente, porque afinal tu tem que dividir, como eu falei, o teu tempo com as tuas outras atividades. Eu achei que era uma oportunidade para trazer esse assunto e fazer uma comparação, né? Assim, o que é o meu sentimento foi decorrente da minha experiência com o que vocês trouxeram, né? Sim, cada uma tá com eu falando. eu tenho uma observação para eu fazer na tua fala, que é o seguinte: é tão difícil quanto tu te dedicar à pesquisa, porque tem as questões, bom, agora tu está chegando em Araranguá, né? Praticamente está chegando aqui agora. E aqui a gente tem ainda o agravante de que se não tiver vinculado a um programa de pós-graduação, a gente continua não conseguindo fazer a pesquisa. Então, assim, foi super importante essa minha saída do pós-doutorado, porque eu realmente consegui me envolver com outro programa, apesar de ser, né, na área aplicada à saúde, né? Eu fui fazer pós-doutorado na Universidade Federal de Ciências da Saúde em Porto Alegre,
numa área que me interessa, que é a IoT aplicada à saúde. Aqui a gente já tem alguns projetos no programa de energia e sustentabilidade de IoT com a agricultura, mas eu fui explorar uma outra área, né, envolvendo esse tema, porque eu vejo que os nossos alunos aqui, eles precisam ter um entendimento assim, de onde eles podem chegar com esse conhecimento todo de sistemas embarcados e desenvolvimento de sistemas que eles estão trabalhando. Porque eles, quando olham para o mercado, eles só veem assim, eles só querem programadores. O mercado só quer gente para fazer software. E não é verdade. O mercado deles vai ser esse mercado que está chegando, que é o da internet das coisas. Agora. E às vezes eles não enxergam o desenvolvimento de software como uma oportunidade de trabalho, de crescimento pessoal. Talvez hoje não seja o dia de estar criando sistemas embarcados, mas sim estar conhecendo o mercado de uma maneira diferente, que seria trabalhando nessas outras empresas. Mas eu vejo que os nossos alunos precisam de muita maturidade ainda para entender certos processos e algumas coisas. Eles ficam com aquele apego, eu só quero criar dispositivo novo. E aí, obviamente, que para a criação de dispositivo nós não temos mercado ainda, mas esse universo que vai chegar aí vai absorver todos esses nossos estudantes de hoje e mais um pouco ainda vai faltar. Então, eu estou sempre até incentivando eles a criarem as startups e tentar se motivar a ganhar dinheiro. Eu chego, agora até que eu não estou dando a disciplina de seminário, mas eu chegava na disciplina de seminário, na última fase, eu e agora? O que vocês vão fazer para ganhar dinheiro? Porque eles chegavam morto de cansado, não aguentavam mais estudar. Não, eu só quero me formar, professor, não aguento mais esse negócio. E aí eu comecei a notar que como falta um incentivo a eles trabalharem a parte de empreendedorismo dentro do nosso curso. Depois até tivemos mudanças, né, Luciana, no projeto pedagógico em função de algumas atualizações necessárias para a área de engenharia, mas é assim, é inaceitável nós termos a qualidade de alunos que a gente tem e esses alunos chegar no final do curso não saber o que eles vão fazer dali para frente. Eles não querem mais fazer mestrado, eles não querem, assim, alguns querem fazer mestrado, mas tem uns que não querem estudar mais, porque eles estão tão cansados de estudar num curso de 5.000 horas que eles querem. Eu não quero estudar nunca mais na minha vida, professora. Então. E como tu vê essas iniciativas ao empreendedorismo, assim, tu vê elas como individuais, como tu faz? Eu também costumo comentar algo nas minhas aulas de engenharia de software, mas ainda não com tanta ênfase. Mas aí é uma curiosidade minha, assim, como é que tu vê essas iniciativas na universidade, na UFSC, especificamente no campus de Araranguá? No nosso campus tem muito pouco, né? Muito pouco. Praticamente inexistente, assim. Eu acho que isso é um movimento que até pode partir aí do Meninas Digitais, de incentivar as meninas a criarem as suas startups. Hoje até coloquei ali aquele esquema da Forbes, lá do ranking, né, dos bilionários. E as mulheres que estão ali bilionárias, elas são de outras áreas, muito pouco da tecnologia. E por que isso? Por que os bilionários são tecnológicos? E por que as bilionárias não são? Né? Por que a nossa área ainda está tão... as mulheres da área tecnológica não estão figurando ali. Então, talvez seja, né, a falta de incentivo, uma área que é totalmente masculina, aquelas questões de gênero, que por sinal... Poucas, né? São poucas, quase que inexistentes. Então, modelagem eu tenho 12 alunos, tenho uma aluna. Em redes eu tenho 40 e poucos, eu nem olhei, mas deve ter 2 meninas lá em redes. De todas as disciplinas que eu dou aula, tem só uma aluna. Então, assim, e tu sabe que é engraçado que isso não é de agora, né? Eu lembro que uma formatura da UBA, alguns anos atrás, que eu era coordenadora de curso, que fazia a colação de grau, né? O pastor me perguntou, mas não tem menina nesse curso? Era a formatura de um curso na verdade, dos 4 cursos, né? A gente fazia a formatura junto, ciência da computação, sistema de informação e os tecnólogos.
E realmente não tinha menina se formando naquele semestre. E o pastor achou muito estranho não ter uma menina se formando. Então, naquela época, que sei lá quantos anos atrás, isso, mais de 10, porque eu já estou aqui há 8 anos. Então, já tinha essa escassez de alunas nos cursos. E lá eu era coordenadora de 4 cursos e eu tinha em torno de 1000 alunos sobre a minha responsabilidade. Então, o número de meninas também era muito... Tinha mais professoras do que alunas. Uhum. Né? A gente é de professora, né? Não estamos tão mal assim, vamos dizer assim. Proporcionalmente. Tá equilibrado, Luciana. Tem 20 professores. Quantos professores tem no departamento? Tem 18. Não chega a 20. Agora, não chega a 20. Com os são novos 18. Não sei. Porque chegaram novos, mas saíram outros. E 5 mulheres, 5? 5, 6. Mas a porcentagem ainda tá... 6 com uma que está afastada. Né? Ainda nesse tópico de empreendedorismo, lá na Unipampa ou no Rio Grande do Sul, digamos, tem o Sebrae, mas o Sebrae também tem aqui, né? Então tem um programa do Sebrae que eu teria que ver se é regional, mas que é a Universidade Empreendedora, onde eles têm a universidade faz um projeto, obviamente submete ao Sebrae, que avalia, né, dentre os projetos recebidos de universidades públicas e privadas, né, qual, enfim, mais adequado. E aí, ou os projetos, eles ganham um suporte em termos de treinamento e recursos, né, para replicar esse ambiente na universidade, né? Tem alguns critérios, como os professores ministrarem disciplinas, né, em tantos cursos. Enfim, é uma série de ações, mas promovidas por esse programa do Sebrae. Eu acho que seria até uma oportunidade agora também da gente ver se é algo do Rio Grande do Sul, se é algo nacional, talvez para trazer para cá, né? É uma temática que eu me interesso também, mas, assim, sempre busco parceiras, né? Acho que colaboradores, porque acho que começar, assim, um movimento, sim, sempre é melhor do que não existir nenhuma ação, né? Mas acho que é importante até esse tipo de conversa para a gente identificar alguns pontos, né? De intersecção aí em comum e tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? Uhum. Tem um comentário aqui de uma, acho que ciclista, deve ser amiga da Ana aí, pela fotinha. Estou em Divinópolis, Minas Gerais, Faculdade Pitágoras, minha turma de modelagem, 19 alunos, 2 meninas. Então, assim... não é só no sul do país. Por toda a região aí, né? É mais ou menos esse mapeamento, né? Por isso que existe o Meninas Digitais, que é o que a gente trabalha aí nas escolas, para ver se a gente consegue atrair mais meninas para a área da computação. Né? Então, ela é professora, ela acrescentou aqui que ela é professora. Mas é esse o cenário que a gente tem, infelizmente, né? E a gente precisa atuar para tentar mudar isso, cada um fazendo um pouquinho, cada um trabalhando do seu jeito, né? A gente mostrando aqui o que a gente pode fazer de diferente, apesar de a gente pode perceber, somos 3 perfis totalmente diferentes, 3 histórias totalmente diferentes, trajetórias totalmente diferentes, mas que hoje vivemos um mundo muito parecido, né? Então, muito próximas. Cada uma do seu jeito, a sua maneira, né? E é assim, o mundo é assim, a diversidade é importante, né? E por isso que a gente deseja tanto essa diversidade dentro da universidade também. Fala, Ana. Andréia, a gente pode pensar, porque assim, eu acho que o Meninas Digitais faz um trabalho excelente de atrair, né, as meninas para a nossa área, mas a gente pode fazer ali um projeto dentro do Meninas
e aí podemos sentar uma hora e conversar sobre isso, para incentivar elas a serem empreendedoras. Quais são as possibilidades de mercado, qual é o caminho. Porque assim, agora eu ando mudando as minhas redes sociais para botar conteúdo, porque hoje a gente não tem o contato dos alunos e eu sinto muita falta disso. Eu gosto muito de interagir com os meus alunos. Então, eu comecei a usar, se vocês olharem minhas redes sociais um tempo para cá, eu parei de postar só coisas sobre mim, que eu estou começando a colocar conteúdos. Eu vejo que eles têm dificuldade em trabalhar, às vezes eles têm dúvidas, às vezes eles querem falar comigo em reuniões durante a semana, aí um quer fazer reunião no dia, outro quer fazer reunião no outro. Então eu resolvi começar a usar as redes sociais para também, como canal de colocar alguns conteúdos que não são conteúdos que a gente vai publicar, não são conteúdos que a gente... Mas são conteúdos que, do dia a dia, a gente tinha aquele contato com os alunos e hoje não está tendo. Então, eu estou dando a possibilidade não só dos alunos da UFSC, mas que outros alunos e outros públicos tenham acesso a essas informações também, porque eu acredito que não são só os nossos alunos que têm essas dificuldades, né? E aí, nisso, eu quero ver se eu começo a pesquisar e traçar um caminho para eles criarem as startups. O que faz? Como é que cria uma startup hoje? O que eles têm que fazer, né? Não basta ter só a ideia, tem toda essa questão burocrática que nem a gente sabe direito, porque, por exemplo, vou dar a experiência de projeto. A gente foi fazer um projeto em parceria com a empresa, na UFSC, é uma burocracia só. A gente teve o ano passado um projeto junto com o pessoal de Cambridge, e para tramitar esse projeto dentro da UFSC, ele levou 2 meses. Então, assim, o projeto estava começando e a assinatura do reitor não saía para a gente poder começar o projeto. Então, isso é muito... dá uma angústia na gente. A gente se comprometeu a fazer uma atividade com uma empresa, uma startup lá de fora, e o negócio simplesmente não anda porque alguém tem que assinar, porque tem que tramitar, porque passa no conselho de curadores, porque a burocracia é imensa. Então eu fico pensando assim, e nós, tipo assim, ou desiste de fazer projeto, ou coloca esse tempo que leva no teu planejamento. Quer dizer, para mim implementar na UFSC vai levar 2 meses. Então agora a gente tem 3 movimentos de projeto com a entidade Felinos do Aguaí, que a gente está esperando a resposta. Agora essa semana eu vou mandar o da Google que a gente escreveu. E assim, se sair a resposta para a fase 2, eu já vou começar a tramitar o projeto dentro da UFSC. Eu não posso esperar sair o resultado para tramitar, porque não vai dar certo, o timing não vai ser o mesmo. Então eu fico pensando assim, nossa, os alunos já chegam no final do curso, morrendo, se arrastando, né, pedindo água, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você imagina só, às vezes ainda tem toda a preocupação de tentar descobrir como que vai traçar o caminho. E muitas vezes eles têm boas ideias no final do curso, eles têm TCCs que, se colocar um pouquinho de inovação, se der uma incentivada, se de repente um orientador dá aquele olhar assim, olha, acho que se tu seguir por esse caminho aqui, daqui a pouco tu tem um produto ou uma inovação de processo ou qualquer coisa que seja. Então eu acho que é interessante eles terem essas informações, ou pelo menos despertar esse desejo, essa vontade de procurar essa linha de empreendedorismo, né? Não só porque muitos deles querem ser empregados, né? Eu estava me lembrando aqui que tem um projeto com a prefeitura, né, de incubadora em Araranguá, que saiu da universidade com a prefeitura. Eu não sei em que situação que está, mas eu sei que alguns alunos começaram alguma coisa lá dentro. Então, não sei como é que o PEC está. E tem também o pessoal da ACIVA, né, da Associação Comercial do Vale do Araranguá, que também tem... eles têm algumas atividades voltadas ao empreendedorismo, mas aí para um público geral, não voltado ao público universitário, né? O pessoal do comércio, mais especificamente, mas que talvez seja uma ideia de fazer alguma parceria, que daí facilita esse processo, onde eles já tenham, né, o material, já tenha, talvez seja um caminho aí mais fácil para tentar acelerar isso.
Não são como... É que a região ela é muito comércio e serviço, né? Aliás, ela é só comércio e serviço, como atividade econômica e agricultura. Mas, enfim, eu acho que dá para fazer alguns movimentos aí para que Para dar uma aquecida, né? para dar uma aquecida, uma motivada na rapaziada aí, para eles, quem sabe, né, serem os futuros bilionários da vez aí, né? As futuras listaformes dos próximos anos. Ai, eu não tô olhando os comentários, eu tô com medo que traga esse negócio aqui, eu não tô nem mexendo. Então, alguém comentou... Tô hoje, ó. Não sei se é Rodrigo, o RGO, deve ser Rodrigo. Tá comentando, por que não se Acho que é o cria uma professor startup? Rodrigo. Ah, tá. Startup de projetos junto com a incubadora de Araranguá, a Aratec, que eu acho que é essa que a gente É o estava professor falando. Rodrigo. Isso. Ah, ele está nos assistindo. O professor Rodrigo, então. Que foi nosso substituto aqui na UFSC. Então, assim, Terminou o doutorado. Aliás, né, eu espero que saia o concurso da vaga de Harvard, né? Falando em professores substitutos, porque daqui a pouco a gente, no departamento, acaba enfrentando aquela questão de que tem vaga para professor substituto e não tem candidato para professor substituto, ou aqueles que foram substitutos nos últimos 2 anos não podem ser substitutos. Né? E isso para o interior é terrível. Quem fez essa lei não mora no interior, né? Porque, por exemplo, Florianópolis tem os cursos de doutorado e tem vários candidatos. Agora aqui, 200 quilômetros das capitais, não tem. E aí eles não podem intercalar entre o Instituto Federal e a UFSC. Eles têm que ficar 2 anos fora desse mercado para depois. Isso é muito ruim para a gente. porque nós não temos um ambiente, né? A cidade é pequena, então a cidade predominantemente agrícola, e aí acaba que a área da tecnologia, né, fica um pouco mais complexa. A maioria dos nossos alunos vão estagiar em Criciúma, né, porque é a cidade mais próxima que tem uma demanda... Isso, quando não vão mais longe, não voltam, Sandra. Não, isso, mas eu estou dizendo, da região onde eles conseguem fazer os estágios, em geral, é Criciúma. Agora não, agora na pandemia está todo mundo trabalhando online, agora ficou fácil, eles podem trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, no exterior, onde eles quiserem. Meu orientando está em São Paulo, está fazendo estágio, está fazendo orientação à distância, o outro está lá em Cruz Alta. Então, assim, de certa forma, para alguns, esse momento até facilitou, né? Que dá para pegar oportunidades em diferentes lugares e ainda, né, tá aí junto com a universidade, terminando as disciplinas e tal, sem muitos problemas. Mas quando a gente está no modelo presencial, isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Ou os alunos terminam as disciplinas e vão fazer o estágio, somente o estágio, porque senão para eles fica muito difícil conciliar estágio com disciplina, sendo que o estágio normalmente não está no mesmo local, né? Sim. Né? Então, assim, Ana, fala um pouquinho aí, agora tu falou dessa tua mudança de Instagram, da tua mudança aí do Instagram, o seu... agora com essa, vamos dizer assim, com essas ideias que estão aí borbulhando, conta pra gente um pouquinho qual que é o foco desse Instagram novo aí, professora Ana Lúcia. Então, na verdade ele não tem muito foco ainda, ele tá... Porque assim, o que aconteceu? Eu passei o ano passado todo, feliz da vida, fazendo pós-doutorado, mergulhando em IoT na área da saúde, aprendi muito, professor Silvio, super parceiro, então estamos com um projeto aprovado com a FAPERGS lá no Rio Grande do Sul, desenvolvendo sistema de recomendação para identificação de estresse em profissionais de saúde que estão frente, combatendo a pandemia Covid-19, então temos uma bolsista de TI trabalhando conosco, né, e estamos estudando biomarcadores para fazer um vestível daqui a pouco, que mede o estresse, que hoje não tem. Então tem alguns capítulos de livro que foram escritos nessa linha, né? Então eu estou muito contente com o trabalho que foi feito
no pós-doutorado, eu consegui dar um up de volta, eu consegui voltar para a pesquisa, né, no qual, nos 10 anos e no início da UFSC não tinha sido possível, até porque eu e a Luciana assumimos uma empreitada na UFSC de montar departamento que não existia. Nós abraçamos a causa, as duas abraçadas, talvez poucos saibam desse nosso histórico, né, Luciana, mas muito do movimento dos departamentos na UFSC Araranguá hoje são em função do movimento que eu, a Luciana e a Olga também, a professora Olga sentou comigo na frente do Simão lá, primeira vez que eu saí irritada da reunião, de uma reunião de colegiado, que eu não vou dizer de qual curso, né? Mas, enfim, a gente assumiu a bronca. Nós vamos implantar esse negócio. E a gente catou as assinaturas e por alguns anos a gente fazia de conta que tinha departamento, né, Luciana? E a Luciana era a chefe fictícia e eu a subchefe fictícia. Né? Então, quando eu ia fazer avaliações do MEC, eu dizia assim, poxa, o pessoal está reclamando aqui de vocês, eu sou subchefe do departamento que nem existe, não está nem no regimento da universidade. Nós temos um departamento que não existe e nós trabalhamos como se a gente existisse. Então, era uma coisa muito bizarra. Mas nós assumimos essa bronca e por uns bons anos a bronca ficou no nosso colo, né, Luciana? Então a gente teve esse período fictício, depois a gente teve o período realizado, né? Então nós conseguimos criar o departamento, conseguimos ser ouvidos na universidade. André, para te ter uma ideia, nós não tínhamos assento, a UFSC Araranguá e nenhum campo tinha assento no Conselho Universitário. Então era muito grave, porque nós estávamos numa federal sendo geridos por uma particular, como se a gente fosse uma particular, o coordenador de curso mandava em ti. Então era muito estranho, porque a universidade em Florianópolis funcionava de uma forma e nós em Araranguá funcionava de outra. E isso causava um sentimento muito ruim, um constrangimento muito grande. O teu Insta tá onde aí? Daqui a pouco vai acabar a nossa live, a gente tem tempo, a gente cai. Ah, tu não me contou que tinha tempo. Tem, mas eu posso passei o ano. Mas a gente não falou a hora que venceu. Eu falei lá no começo que a Ana gostava de falar. Que ela fala mesmo. É verdade, ela fala. Eu adoro, eu sou mais quietinha. Então, assim, depois dessa introdução toda, vamos lá. Onde que entra o Insta? Nós caímos numa vida online sem ter capacitação nenhuma para trabalhar online. E aí eu sinto que as minhas aulas que eu deixo para os meus alunos são uma porcaria. Então eu acho que são muito ruins. Então eu resolvi melhorar esse meu lado professora online, que agora sou, mas pelo jeito nós vamos ficar mais um bom tempo, porque realmente eu comecei a perceber que nós temos dificuldade em lidar com isso. Né? Nós, digo, assim, a maioria dos professores, pelo menos os que têm contato comigo, tem essa dificuldade, porque nós não fomos treinados, por isso a gente nunca pediu para ter isso. Então eu estou usando um pouco dos estudos que eu faço com a rede social para melhorar isso e também para responder algumas questões dos meus alunos com relação a essa parte do desenvolvimento pessoal, de como é que eles podem trabalhar. Esses dias, acho que teve uns 3 alunos, eles nem estão no TCC, eles já estão fazendo reunião comigo, porque eles querem fazer TCC no outro semestre comigo. Mas eles estavam assim no desespero, professora, me dá um tema, pelo amor de Deus, eu preciso fazer o TCC semestre que vem. Então, assim, eles não sabem nem o que eles vão fazer. Então, essas questões começaram a matutar aqui, e eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu consigo falar com todos os alunos. Alguns me procuram, outros eu não faço ideia do que está passando na cabeça deles. Então, eu comecei a fazer esse movimento. Mas eu ainda não sei onde eu vou chegar, porque eu quero falar muitas coisas, Luciana, e eu tenho ainda um desejo dessa parte do empreendedorismo. Eu tenho muitos amigos empreendedores, ex-colegas que estão super bem no mercado hoje, e ex-alunos também que estão super bem no mercado hoje. E eu quero tentar fazer com que esse Insta talvez vire alguma coisa mais para esse lado, não tanto para o de final de curso, mas sim para startups, para começar negócios, para dar um apoio até mesmo para o empresariado aí na questão de
agregar valor aos produtos, com tanta pesquisa que a gente faz, tanto conhecimento que a gente tem, em função de estar numa universidade federal e o contato com esses trabalhos todos que vem no final do curso. Então, eu ainda não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu estou indo. E a questão do desenvolvimento pessoal, que todo mundo pergunta assim, como é que consegue correr tanto? Como é que consegue pedalar tanto? Não cansa. Então, assim, de uns anos para cá, o meu Insta era só esporte. E as pessoas que me seguem só são do esporte. Tanto é que quando eu publico alguma coisa do esporte, tem lá, chove um monte de curtida. E quando eu publico sobre TCC, tem 2 ou 3 curtidas. Então, é complicado mudar de público, mas realmente eu quero... eu não sou uma pessoa do esporte. Eu pratico esporte, eu fiz alguns desafios, eu corri 100 quilômetros em 2018, mas o esporte não é o meu dia a dia, né? Eu uso muito o esporte para me motivar, para me manter saudável, para me desafiar, para botar a cabeça no lugar, né? Mas ele não é o papel principal da minha vida. Então, eu sinto um pouco isso que tem acontecido no meu Instagram e eu quero fazer esse movimento para melhorar. E assim, só para encerrar, para vocês terem uma ideia, eu tenho um ex-aluno que está trabalhando na Prefeitura de Porto Alegre, nem sei se ele está nos assistindo, né? Mas ele vai conversar com os meus alunos de redes de sensores para falar um pouco de carreira e de mercado de trabalho. Eu nem contei isso para os meus alunos de redes ainda, mas eu vou mandar uma mensagem amanhã na aula 5, eu não vou falar para eles, que eu acho super importante eles ouvirem o depoimento desse aluno, porque ele passou por várias etapas até ele achar o que realmente ele gostaria de fazer. E o mercado tem esses altos e baixos, às vezes quando sai do... Como a turma de rede sem fio, na verdade, eles estão no final do curso, né? Eu vou aproveitar uma aula assim para fazer isso e falar um pouco de mercado, porque eu acho que eles estão tão distantes do mercado, André. Não, eu falei para vocês, agora pegando o gancho, na verdade, né? Eu falei para vocês como eu sentia falta, ainda sinto falta desse período pesquisadora, né? Mas assim, por outro lado, toda essa experiência na indústria, assim, me faz alinhavar muitos conceitos e trazer muitas experiências, né, para o ensino, para as coisas que eu ensino, tanto no campo da engenharia de software, quanto, né, no banco de dados, onde eu costumava atuar antes. Então, só para não deixar assim, aquele comentário um pouco solto, assim, eu acho que esse equilíbrio é sempre importante, né? O equilíbrio, enfim, pesquisa, tu tá na fronteira do conhecimento, mas tu ser capaz também, em algum momento, se não paralelamente, porque a gente sabe que é bem complicado, mas em algum momento depois, né, seja incentivando os alunos ou sendo estando à frente com outros parceiros numa iniciativa, né, dadas as possibilidades aí que o serviço público, as limitações que ele também nos oferece, para colocar esse conhecimento em prática, né? Eu acho que esses dois mundos, um alimenta o outro, né? Eu, por muito tempo, não consegui fazer uma escolha, né? Então, quando eu falei assim, eu lamento que eu não tenha tido mais tempo na academia, focada pesquisando, mas ao mesmo tempo foi uma escolha minha. Eu tive um momento que eu optei se eu queria fazer um mestrado dedicado ou se eu queria um doutorado dedicado ou se eu queria trabalhar e fazer um doutorado que não era dedicado. E eu optei por trabalhar. Então, acho que isso teve o seu ônus, mas também teve o seu bônus, que é o que eu comentei aqui. E é em função dessas vivências que hoje eu tenho também esse interesse pelo empreendedorismo e dou valor para isso, e sempre que posso eu falo nas aulas também. Mas assim, fechei aquele meu tópico, mas eu queria te perguntar, Ana, porque a gente se segue recentemente, né? Faz uma semana, enfim. Mas eu também já me chamou a atenção, eu já me pego olhando os teus stories e aproveitando o teu conteúdo, né? E foi algo que também me chamou a atenção, assim. Até então eu não lembro de ter visto nenhum colega acadêmico postando conteúdos, né? Enfim, da sua área,
para um determinado segmento, no caso, alunos, enfim, profissionais, porque que não sejam coisas pessoais, né? Normalmente, eu me incluo nessa, a gente usa o Instagram para, enfim, postar coisas relacionadas à nossa vida pessoal. E aí, aproveitando os seus conteúdos, me veio uma outra questão, que é assim, o quanto tempo que tu demanda para fazer? Porque, além de tudo, esteticamente, eles são muito bem organizados, ou seja, não é aquele conteúdo jogado ali. Tem um link, tem setas, tem cores, né? Eu achei muito bem organizado. E fiquei com essa dúvida, né? Quanto tempo tu demanda para fazer isso? Assim, André, eu sou uma pessoa que dorme muito pouco, acorda muito cedo, né? Então, 4h30, 5h da manhã eu tô acordada. E aí eu fico, na verdade, quando eu tenho uma ideia de alguma coisa que eu quero postar, eu uso o Google Keep, que eu não sei se conhece, uma ferramenta que tem do Google que tu pode botar anotações. Então eu já gero um texto ali do que eu quero falar, ou que deu um insight assim, isso aqui é legal de falar para os alunos, ou algum aluno numa reunião de TCC tá com uma dúvida, eu digo, dá até para fazer uma postagem. Então eu escrevo o texto no Keep, como dá para sincronizar do computador, do celular, enfim. É muito fácil, né? Porque daí tu copia e cola aquilo que tu já escreveu. E a parte das imagens eu faço tudo nos stories mesmo ali, na ferramentinha que tem ali. Porque assim, no início da minha vida, lá no início da minha vida na academia, do século passado, meus colegas, eles pegavam anúncios para fazer e eu era digitadora deles naquela época. Então, eu fui aprendendo de Ventura, eu fui aprendendo de CorelDRAW, eu fui aprendendo a usar várias ferramentas de desenho, de design, assim, por conta de que era necessário. Então, eu tenho muita facilidade com as ferramentas de diagramação, para mim é muito fácil fazer, sabe? E até agora, voltando, me lembrei das fotos, né? Porque eu gosto das minhas fotos e eu capricho nas minhas fotos, mas às vezes eu tenho que tirar umas 100 fotos para escolher uma. E as minhas colegas sempre falam, podia dar um curso de como é que tira essas fotos, né? Então, pois é, mas muito é em função disso, dessa facilidade que eu tenho com a parte do design, do visual. Inclusive, quando eu fiz concurso na UFSC, eu queria trabalhar com multimídia e interface. Eu fiz concurso para multimídia e interface, mas eu fiquei em segundo lugar. E aí eu acabei voltando para a área de redes, mas eu queria me livrar da área de redes. Na verdade, o meu desejo era ir por design, porque lá na UBA eu dei aula de design de interfaces. Eu gosto muito dessa parte visual também. Eu tenho um livro de cores aqui, eu acho fantástico. Mas no fim eu não consegui, acabei caindo em redes, e aí continuo trabalhando com redes, modelagem de simulação. Instagram bombando, professora Ana Lúcia. Pois é, tomara. Com muita interface, com tudo de design. Então, é uma válvula de escape. Mas eu não sei te dizer assim quanto tempo eu gasto com isso, eu não contabilizo, porque hoje meu tempo está assim, socado em casa. Então, eu saio para treinar, os meus filhos são grandes, então eu não tenho aquela função escola, online, que a maioria das minhas colegas tem, e eu sei que demanda muito, ajudar a fazer tarefa. Bom, eu não tenho esse problema mais, faz tempo, né? Meus filhos estão crescidos. Então, assim, a minha vida é treinar e trabalhar, ultimamente estudar, né? Então... bem cuidado do cachorro, porque aqui em casa é um cachorro, 2 gatos. Agora meus filhos estão trabalhando, então tem o cachorro para cuidar, mas eu já disse que sair pro Thor, quem sai é o Pedro quando chega do trabalho, porque o cachorro é dele, eu dou comida e dou água, o passeio fica por conta dele. Mas assim, final de semana eu pedalo, então eu acordo sábado, 6 horas da manhã, eu vou pedalar 50 quilômetros ou um pouco mais, se eu conseguir.
Eu chego, tomo banho, almoço, e às vezes meu almoço é uma salada. Eu gosto de comer salada, né? Você já deve ter notado, porque tem dias que eu não boto carne, eu como pouquíssima. Carne vermelha eu não como desde 2008. Então eu como carne branca e não é todos os dias. Então faço minha salada e eu vou fazer o quê? Eu vou no computador. Alguns anos atrás eu me jogava na frente do Netflix, não fazia nada. Ficava procrastinando no Netflix, via todas as séries do mundo, mas eu cansei um pouco de ver séries. Então agora eu fico ou fazendo post no Instagram ou lendo coisas que me interessam, aprendendo desse lado mais marketing digital aí, que no fim a gente foi obrigada, caiu nessa seara aí por conta da pandemia. Por exemplo, fazer vídeo para mim era uma coisa impossível. E aí, isso é uma das coisas que eu tenho treinado, assim, até pedalando eu estou fazendo vídeo para ver se saem uns vídeos menos pior. Mas, por exemplo, edição de vídeo, eu sei pouquíssimo, mas eu consigo ir ali cortar, deixar um pouquinho melhor. Porque uma coisa a gente vai lá, grava a aula de qualquer jeito e joga lá. Então eu comecei a notar assim, que eu precisava fazer alguma coisa em termos de conteúdo em função dessas aulas que eu deixo gravadas, porque eu acho que o aluno rende muito mais se a gente deixar o conteúdo e as tarefas para eles estudarem previamente e abre a câmera lá, porque daí nas aulas síncronas sou só eu e as bolinhas, né? Eu digo para os meus alunos. Gente, vocês não sabem a neurose, os professores vão ficar tudo estressados e louco no final do ano. Porque falar com bolinhas, a gente fala com bolinhas. E eles não abrem a câmera, eles não abrem o microfone, e aí é uma coisa, é uma insanidade. Daí agora o que eu faço? Nas minhas aulas síncronas, eles têm que apresentar trabalho. Então eu deixo todo o material pronto, eu gravo as aulas, boto as tarefas, às vezes reclamo que tem tarefa demais, e aí eu dou lá uma semana e meia e tal. Na outra semana eu quero ouvir vocês. Porque senão fica a gente falando e não sabe nem se eles estão aprendendo, que é pior, né? Porque a minha insanidade é assim, agora como é que faz prova desse jeito? Poxa, eu dou aula de rede sem fio, a gente fazia projeto, a gente ia pra rua testar os dispositivos com Arduino. Agora eu tenho que fazer prova online. Pensa na situação. Oi, Ana, hoje de manhã eu estava dando aula e tinha um aluno com a câmera aberta. Aí a minha filha chegou por trás e olhou assim. Eles estão tudo de câmera fechada. Se a minha professora vê isso, ela dá falta para todo mundo. Pois é, e se a gente disser que vai dar falta, eles vão dizer, o problema é teu, eu não vou abrir minha câmera, porque a parede está feia, porque eu não acabei de acordar, porque eu estou de pijama, porque a câmera quebrou. Então, assim, as desculpas para não abrir a câmera são, assim, dá para listar, né? E aí eu já nem peço mais. Esses dias teve um que disse assim, como que eu vou ficar com a câmera aberta pra gente não se sentir tão só. Aí eu espero assim, olha só que bem, eu vou te dar um ponto a mais no final do semestre por conta dessa tua decisão. Porque do nada, ele digo assim, não, professora, eu tipo, solidário total, né? E aí eu disse, tá, então, aí os outros devem ter ficado pensando, pô, por que não fui eu que abri a câmera, né? Mas enfim. Então a gente tem que fazer recompensas. E aí eu não vou dar ponto pra ninguém, filho. O que vale é o que tem a ideia primeiro, né, Luciana? Senão não tem graça. Os outros viram Maria vai com as outras, né? Tem essas questões de comportamento eu tô estudando, viu? Então, olha... compartilha com a gente, então, esse conteúdo lá. Então, olha, generalizado, né? Aos poucos eu vou colocando. Eu tô lendo um livro que se chama... Putz, agora me faltou o nome do livro. Mas eu tô lendo um livro que fala exatamente dos comportamentos humanos e dos gatilhos mentais que a gente tem que ativar para que as coisas sejam feitas, né? Como, assim, são gatilhos, nudges, é o nome. São gatilhos sutis, assim. Por exemplo, ele comenta que tem um experimento entre as escolas que eles fizeram de alimentação mais saudável. Então, botaram as frutas na frente e os doces para trás, e na outra escola, botaram os doces na frente e as frutas atrás, né? Então, só essa mudança de posição dos alimentos aumentou a quantidade de ingestão de frutas em uma das escolas.
Então, às vezes, são pequenos gatilhos que a gente tem que usar para que as coisas realmente sejam feitas, porque, infelizmente, comportamento humano, É que nem todos buffet, temos né? muito parecidos. Se eles colocarem a salada no começo, tu bota a salada no prato. Se a salada estiver no final, não cabe mais espaço, não tem mais espaço para salada. Tu já encheu de arroz, feijão, carne, sei lá o quê, aquela salada. Então, dependendo do que eles quiserem vender mais, né? Se quer vender mais comida quente, ele vai botar a salada no final. Tu chega com fome, Mas tu dá aquela que te era... apetece mais, né? Eu vou na salada feliz da vida. Depois, se sobrar espaço, eu como o resto. Senão, eu fico na salada mesmo. Eu adoro salada, mas entre uma salada e um bife, eu prefiro o bife. Hoje eu almocei uma salada. Mas é isso aí, então, É gurias. isso aí. O nosso tempo tá acabando. Luciana, tu disse que ela... Onde é que tu vê o tempo, Luciana? Tu que tem que me ensinar dessas coisas de live. É a minha primeira live. Aqui não marca o tempo, eu estou olhando pelo relógio ali, mais ou menos a gente teve uns problemas iniciais, entramos e saímos algumas vezes, a gente deve ter começado ali 5h10, mais ou menos. Então a gente já deve ter passado ali de 1 hora, daqui a pouquinho a gente ia cortado. Então, eu sugiro que a gente encerre para a Ana poder salvar, porque se a gente for cortado, a gente não consegue salvar a live. E onde que eu salvo isso, Luciana? Na hora que tu encerrar a live, vai perguntar se tu quer salvar no IGTV. Daí tu bota que sim. Tá bom. Vou cuidar muito aqui. Obrigada. Tá, a gente pode fazer um outro dia, Andréia, uma conversa sobre outros assuntos, principalmente esses de empresas aí, não necessariamente só no Meninas Digitais, mas de repente fazer um outro bate-papo aí com outros temas. Isso. Estou disponível para Adoraria falar sobre IoT para vocês. Legal. Então tá, gente. Obrigada. Beijo. Um abraço, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá escuro já.